AU significa Alternative Universe, e bem, ao longo dessas últimas semanas teve variados vídeos sobre Carne Tricks, Blood Tricks, Shark Tricks, e além dos meus e do Dani, vários outros canais fizeram, e muitas AUs começaram a surgir, artistas novos que aproveitaram desse ótimo momento para transformar a sua ideia em uma criação de fato, e é por isso que eu estou aqui junto ao criador da AU que iremos falar hoje, e ele fala em espanhol, então ative aí as legendas do YouTube para vocês entenderem o que ele tem a explicar. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a origem do Walter Tricks. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom, antes de começar o vídeo vamos ter a apresentação aqui do nosso querido criador dessa AU. Então se apresenta aí pra gente. Muy buenas a todos, yo soy Arcer, creador del concepto del Walter Tricks y artista de Twitter. Si quieren buscar más de mi contenido, estará debajo en la descripción y pueden buscarme también como @arcergeeks. Então bora lá, né rapaziada, preparados para conhecer mais outra AU extraordinária? E comece nos falando aí, Arcer, as principais diferenças do Walter Tricks para o Omnitrix do universo da continuidade principal de Ben 10. Então sem mais enrolação e vamos nessa. De acuerdo, las diferencias entre el universo alternativo del Artetrix al universo canon realmente no son muchas. Las mayores diferencias están en los aliens que utiliza Ben, sobre todo en la serie original, y algunos cambios en diseños de personajes con detalles y eventos de historia alterados realmente. Y en cuanto a lore, hay algunos cambios en historia, pero hay uno en especial, y es que Vilgax, en su afán de obtener el Omnitrix, dañó la cápsula que contenía el reloj y afectó al mismo como resultado de su ataque a Sairin. En el proceso de viaje hacia la Tierra, el mismo Omnitrix intentó solventar los daños ocurridos al sistema. Sin embargo, el mayor daño se causó en las muestras de ADN de los aliens almacenados, con resultados uno peor que el otro, los cuales el sistema no podía terminar de solucionar. No fue hasta que un Ben del futuro chocó la cápsula que el reloj no solo fue redireccionado, sino que logró activar satisfactoriamente un sistema de emergencia para alterar las muestras de ADN dañadas, con tal de que las mismas no afectan el sistema del reloj a futuro desde adentro, ni tampoco el portador al usarlas. Por resultado de esto, los aliens podrían ser utilizados de manera segura, sin embargo los mismos no serían iguales a lo que se tenía planeado, teniendo múltiples cambios. E cara, muito bacana, e é por isso que temos esses designs alterados de alienígenas, e eu vou comentar sobre eles agora. E o primeiro que vamos falar aqui é o Gazer, e bom, o Gazer é uma subespécie artificial, seu corpo tem um núcleo de plasma dentro e câmaras de vapor seladas a vácuo. Ao contrário do resto das pironitas, e o fato de Gazer ser enorme, isso o impede de voar ou mesmo de ser ágil, mas em troca ganhou imunidade à umidade, força física montanhosa e capacidade de causar erupções de vapor com enorme poder. Em seguida aqui temos o Whis-Shock, ser uma subespécie artificial de um quinacelerano, ele é um dos menos afetados pela falha que gerou a alteração nos aliens. No entanto, sua anatomia foi alterada para compensar os danos parciais do seu DNA, perdendo a anatomia mais dinâmica e curvada que o XLR8 possui para ser mais rápido e manipular a fricção, mas dando-lhe em troca a capacidade de manipular o atrito de outro jeito. Ele manipula o atrito através de suas mãos e seu corpo altamente resistente às descargas elétricas geradas pela manipulação de eletricidade estática. Ao invés de magro e esguio, seu corpo adotou uma figura maior e mais densa, perdendo muito da velocidade que o XLR8 tem, mas ganhou uma resistência e força física muito maior. Creio eu que ele possa ser mais forte e resistente do que o acelerado, mas isso é minha crença, talvez seja ou talvez não, ao menos aparenta. Agora em seguida aqui temos o Nocturnal, ele é uma subespécie de Vulpimancer artificial, e sua aparência se parece com a de um enorme morcego, mas não tem olhos, pois usa seu sentido agudo de audição e múltiplos sensores em seu corpo para detectar seu arredor. As membranas de suas orelhas são capazes de refletir luz para intimidar e cegar potenciais predadores, e se ele se sentir em perigo, o mesmo pode levantar o pelo do pescoço para parecer mais intimidador. Talvez seja difícil para ele viajar em terra, e seu senso de cheiro não está tão desenvolvido como o de um Vulpimancer comum, mas sua aparência particular
muscular, sua capacidade de voar e seus poderes de gritos sônicos o tornam mais temido. E no mais, ele é levemente mais inteligente que o besta. Agora o próximo alien da SAU que vamos falar é o Quatro Caminos, uma subespécie tetramanda alterada, se tornou um ser psíquico. Quatro Caminos, uma tradução literal de seu nome seria Quatro Caminhos. Quatro Braços foi possivelmente o alienígena menos afetado pelas alterações. Para compensar as falhas, o Omnitrix produziu uma simulação da evolução de um tetramando. Usando essa simulação de base, o Omnitrix alterou o DNA tetramando para permitir novas capacidades e substituir o original. As novas qualidades que Quatro Caminos adquiriu foram habilidades mentais poderosas, podendo distorcer o espaço para evitar projéteis e usar as qualidades físicas do inimigo contra ele. Ele pode gerar um escudo psíquico e flutuar. No entanto, um efeito colateral da alteração foi sua personalidade, pois ele tem uma personalidade relaxada, gentil e até mesmo profunda. Assim como o Arthrópode pensou bem para se nomear, isso também ocorreu com Quatro Caminos. Sou uma casquinha de Siri, e aparentemente uma casquinha com intelecto avançadíssimo. Portanto, devo nomear esta forma de vida como uma espécie mais apropriada. Digamos... Arthrópode! E para finalizar aqui o último alien temos o Carbonator, uma subespécie artificial de um Petrosapien, que não é mais baseado em silício e sim em partículas de carbono conectadas a uma mente comum, formando um ser individual entre todos. Um dos aliens mais afetados pela alteração foi o Diamante. A falha que gerou as alterações comprometeu muito o seu DNA e para evitar que isso afetasse todo o sistema, o Omnitrix utilizou a composição de carbono como base para substituir sua composição à base de silício. Isso tornou seu corpo mais frágil, mas permitiu que ele se reconstruísse facilmente e mudasse sua estrutura física quase que completamente. A pigmentação escura do seu mineral de base é tão forte que permite absorver e dissipar com seu corpo qualquer tipo de energia composta de luz, e como ele tem propriedades de carvão e minérios, ele pode variar entre ambos os tipos e pode ser eletricamente condutivo ou tornar-se inflamável. Embora dê um resultado eficiente, a estabilização do Omnitrix não foi perdida. Isso faz o alienígena mais afetado em seu DNA e também o fez afetado mentalmente. Ele perdeu parte de seu raciocínio, tornando-se um ser primitivo, fazendo mentalmente um alienígena difícil de controlar. E fala sério, rapaziada, vocês imaginariam a versão do besta mais primitivo e muito mais selvagem? Mas quem diria que seria a alteração do Diamante, né? Isso pois aqui é lore atrás de lore, e com certeza o Carbonator tem uma lore diferenciada, y ela foi muito legal y nada óbvia ou cliché. Muchas gracias por el cumplido. Y bueno, sigamos con curiosidades importantes para comentar. En el sistema de emergencia de alteración de ADN, para preservar la seguridad del usuario y del mismo Omnitrix, el reloj no solo intenta estabilizar el ADN, sino que hará uso de diferentes métodos dependiendo de cuál sea el ADN dañado, por lo que algunos aliens, dependiendo de cuál sección de su ADN fue dañada, recibirían alteraciones de acuerdo a su problema en específico. Un ejemplo es Fuego, quien perdió algunas piezas de ADN, pero la más afectada fue la que permitía su capacidad de combustión. Lo que hizo el Omnitrix en este caso fue alterar su estructura anatómica y utilizando datos de otros aliens logró crear un suplente del sistema de combustión de fuego. Mientras que Fuego era plasma dentro de rocas que se mostraba como fuego, el nuevo denominado Geyser aún poseería su núcleo de plasma, pero usaría canales de agua hirviendo dentro suyo que se mostrarían como columnas de vapor. Estos mismos canales de agua obligaron a su cuerpo a ser uno mucho más grande. Bom, então é isso, rapaziada. O que vocês acharam sobre esse Altertrix? Comente aí embaixo. Pra mim, a AU tem uma ótima premissa, que além de ser um diferente bom, ela traz uma originalidade. E vamos deixar claro que o projeto ainda está em andamento e terá até comics para explicar mais da lore e história, além de mais visuais de aliens revelados em um futuro próximo. Então sigam o Arzer no Twitter para não perderem nada desse trabalho fantástico. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga. E também não esqueça aí de me seguir no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!